ser e não estar, ou estar e não ser. A questão é essa. O que é mais nobre para a alma? Aceitar sofrer as pedradas e as flechadas de um azar desgraçado e ultrajante? Ou pegar em armas contra o mar de tirania, a propriedade privada e a fantástica tradição da família travada e sagrada? Morrer, dormir, e foda-se! Afinal, se é fato, se é verdade mesmo que o sono da morte alivia todas as dores do coração e os trilhões de infinitas desgraças que a natureza humana causa e se sujeita, consumar isso é a coisa que a gente devia desejar com toda a fé. Morrer, dormir, 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 dormir e quem sabe até poder sonhar. Poder sonhar. É aí que mora o perigo. Poder sonhar. Que sonhos serão esses? Que sonhos serão esses que vamos ter quando a gente se vê livre desse personagem que representamos, personagemzinho? Quando a gente se desenrolar, se desenliar, se desembrulhar desse papel de morto-vivo que interpretamos nas sagradas escrituras da terra, escritas pelo homem. Poder sonhar. É aí, é bem aí, nesse ponto da trilha dessa nossa jornada, que precisamos dar uma pausa. Pensar.
por conta dessa meditação que nós continuamos. Assim caminha a humanidade. Caminhando e vacilando nessa merda de vida terráquea corporativa de humanoides normóticos. O tempo não para. Por que continuamos aguentando esta relhada no lombo? Desprezo e a indiferença dos conterrâneos, contemporâneos. A injustiça das sentenças das cortes do opressor. As ofensas dos estabelecidos com seus cartórios de grileiros e herdeiros. As pontadas e dores do amor humilhado e rejeitado. A arrogância e a prepotência dos burocratas empregados e o esculacho que nosso mérito paciente recebe dos apadrinhados, afortunados e das milícias dos seus capatazes, capitães do mato. Por que tanta tolerância? Tanta tolerância com esse antro? Se nós mesmos podemos revolver tudo isso com uma simples facada. Qual é o sentido de continuarmos aguentando o peso desta vida chata, escravagista, resmungando, gemendo e chiando, se não fosse por imaginarmos o terror de alguma coisa ainda muito pior depois da morte? Lá, naquele país da amnésia ou do Alzheimer, além da fronteira do desconhecido, de onde nenhum viajante ainda voltou, é o medo. O medo. Que domina o poder da nossa vontade e nos faz preferir suportar a miséria do que recebemos e temos, do que fugir e voar porque desconhecemos. Yeah!
assim que a nossa consciência faz de nós todos covardes. 19, 17, 18, 16, 15, 14, 13 e por aí afora. Quando essa reflexão uma reflexão como essa, alta reflexão, enfraquece, empalidece a cor do nosso vigor, adoece o nosso pensamento, e então nossa coragem dá um tempo. Tira os olhos, da grandeza do empreendimento da hora, desvia dos verbos e das verbas e perde o nome de ação. Luz, câmera, ação, coração. A lei de pé, ó vítimas da fama, de pé, famélicos da terra. A ideia, a chama já consome.